Olá, pessoinhas! Meu nome é Abby Beatriz, seja bem-vinda ao meu canal. O caso que eu vou contar para vocês hoje aconteceu no último ano de 2016, em Campinas. É um caso bem comovente e até hoje os moradores da cidade sentem uma certa comoção em comentar desse caso. Ele repercutiu em bastante jornais e emissoras de televisão, então provavelmente você já deve ter ouvido falar desse crime. Vamos lá para mais um caso criminal de hoje. Isamara Filier de Araújo era uma mãe apaixonada pelo seu filho. A Isamara trabalhava há muitos anos no ramo de contabilidade. Com o passar do tempo, ela acabou vendo que aquilo não era para ela e decidiu investir no que amava. No caso, era a gastronomia. Ela tinha a intenção de abrir um negócio para ela. A Isamara era casada com Sidney Ramis de Araújo, o homem poucos anos mais velho que ela. O Sidney era técnico de laboratório, ele tinha certificados de estudo fora do país e era considerado pelos seus colegas um homem muito inteligente. Familiares e também amigos chegaram a falar mais tarde que o Sidney era um homem super tranquilo, super calmo e algumas pessoas chegaram até a dizer que o Sidney era super tímido. Então, o casal, depois de muitos anos de casados, eles acabaram tendo filho. O nome dele era João Victor Filier de Araújo. O João Victor era um rapazinho super bonzinho, super tranquilo. Ele adorava ir para a escola, se dava super bem com seus colegas e com a sua família também. Os anos de casamento foram passando e a Isamara começou a perceber que ela já não estava mais feliz naquela relação. Então, ela decidiu pedir o divórcio. Em 2011, deu início ao processo de separação do casal. O Sidney não aceitou muito bem essa situação. Infelizmente, a gente já está até acostumada a falar sobre esse tipo de coisa, onde a mulher perde o divórcio e o homem não aceita essa situação e começa a dar muito problema na vida da mulher. Não foi diferente para Isamara. Então, o Sidney começou a apresentar comportamentos agressivos e também ameaçadores, e foi aí que ela decidiu ir até a delegacia e abrir um boletim de ocorrência contra o seu ex-companheiro. O Sidney, eu fiz algumas pesquisas sobre o caso, né? E eu cheguei a ver que não era a primeira vez que a Isamara tinha aberto o boletim de ocorrência contra o seu ex-companheiro. Num período aí de 2005 até 2015, ou seja, antes mesmo do processo de divórcio começar, a Isamara já tinha aberto boletins de ocorrência contra o seu marido. Após o divórcio, se iniciou uma briga judicial pela guarda do filho do casal, e no meio dessa disputa, a Isamara acabou denunciando o Sidney por abuso sexual contra o filho deles dois. A justiça não encontrou nenhuma prova que dissesse realmente que o Sidney teria abusado de seu filho, então por isso ele não foi acusado de nenhum abuso, de nenhum crime contra o seu filho, mas o Sidney ele não ganhou a guarda da criança, quem ganhou foi a mãe. E quando ele ia visitar o seu filho, essa visita tinha que ser supervisionada. Era uma semana sim e uma semana não, com a supervisão de alguém. Nunca ele podia ficar sozinho com seu filho. E nos dias que não eram de visita, ele não poderia se aproximar da criança. Todas as pessoas que conheciam Sidney naquela época disseram que mesmo depois dessa disputa judicial, das visitas com a supervisão de alguém, o Sidney continuou sendo um cara super tranquilo, super na dele e não apresentou qualquer sentimento de raiva ou expressou esse tipo de sentimento para alguém. No dia 31 de dezembro de 2016, Sidney estava super tranquilo como já era de costume. Ele ficou o dia no seu condomínio, tirou um dia de lazer na piscina, brincou com algumas crianças que estavam lá. Depois ele bateu um papo com alguns colegas do condomínio e também funcionários, deu algumas voltas de bicicleta e depois foi para o seu apartamento.
Por volta da meia-noite, o Sidney saiu do seu apartamento, ele foi para a área comum ali do condomínio e conversou com alguns funcionários. Depois o Sidney se despediu, dizendo para aqueles funcionários que iria para uma festa. Essa festa que o Sidney disse que iria era na casa de Liliane Ferreira Donato, prima de sua ex-mulher. O Sidney não tinha sido convidado, mas ele sabia que naquela casa estaria sua ex-mulher, o seu filho e os familiares dela também. Então ele pega o carro e vai em direção à casa. Quando ele chega lá, ele pula o muro e invade a casa de Liliane. E aí, pessoal, ele muda completamente a vida daquela família. O Sidney saca uma pistola 9mm e atira no máximo de pessoas que ele consegue na casa. Depois ele pula o muro, volta para o seu carro e atira na sua própria cabeça, se suicidando. No total, o Sidney assassinou 12 pessoas da mesma família. 3 pessoas foram feridas gravemente e levadas às pressas para os hospitais mais próximos do local do crime. 4 pessoas que estavam na festa no momento dos disparos não foram atingidas e chegaram a dizer aos policiais quando eles chegaram que ouviram a criança, que seria o João Vitor, falar: "Você matou a mamãe". Depois eles ouviram disparos e silêncio total. Ao realizar a perícia no carro do Sidney, a polícia encontrou a pistola usada no crime. Eles também encontraram 2 cartuchos da mesma pistola. Ela tinha a numeração raspada, então não tinha como identificar quem era o dono de verdade ou quem vendeu aquela pistola para o Sidney. Também o Sidney estava com posse de um canivete e tinha algumas bombas caseiras. Os policiais chegaram a chamar até o GAT para poder desarmar aquelas bombas. Fora isso, o Sidney deixou um celular com um áudio gravado, onde ele pedia desculpa aos seus familiares, aos seus colegas e também ao resgate, pelo fato do trabalho que ele ia dar para eles de tantas pessoas que ele mataria naquele dia. O enterro das 12 vítimas de Sidney foi realizado no dia 2 de janeiro de 2017. Compareceram muitas pessoas, dentre amigos, familiares e também curiosos. Muitas pessoas visivelmente abaladas com toda aquela situação, principalmente os familiares. O pai da Isamara estava completamente arrasado. Há pouco tempo ele tinha perdido a esposa e agora perdeu os 2 filhos e também o neto. No enterro do Sidney, pouquíssimas pessoas compareceram. Os pais e amigos de Sidney até hoje não conseguem compreender por que ele agiu dessa forma. Todos consideravam ele um homem muito calmo, muito tranquilo, então eles simplesmente não conseguem entender por que o Sidney fez isso. O pai dele chegou a dar entrevistas na televisão e se diz completamente inconformado. Ele não consegue compreender de jeito nenhum o que levou o filho a agir daquela forma, sendo ele um homem tão calmo. O caso foi registrado como 12 homicídios, 3 tentativas de homicídios e consequência de suicídio. Depois do crime, alguns vizinhos ajudaram a lavar a casa onde ocorreu todos os fatos. As pessoas que ficaram do lado de fora comentaram o quanto era aterrorizante ver aquela quantidade de água vermelha sair de dentro da casa. Depois, algumas pessoas também chegaram a deixar flores na porta da casa onde tudo aconteceu. A polícia também chegou a pegar um mandado para ir na casa do Sidney e recolher algumas provas que tivessem no local. Lá eles encontraram uma espécie de diário onde o Sidney escrevia há muitos anos já a raiva que ele tinha da família da sua ex-esposa, principalmente da mãe. Ele até chegou a se queixar naquele e-mail que eu falei que ele enviou para alguns amigos antes de cometer o crime, do fato dele não ter conseguido fazer isso com a mãe dela, da mãe dela ter morrido antes. Ele xinga bastante a mãe, xinga algumas pessoas da família, chama algumas mulheres de louca. Então, se vocês quiserem ver, algumas páginas que foi divulgado desse diário do Sidney e também algumas partes do e-mail que ele enviou, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. Aqui eu fiz uma relaçãozinha para mostrar para vocês as 11 pessoas que o Sidney assassinou, sendo elas
Abadia, de 56 anos de idade, Paulo, de 61 anos de idade, Larissa, de 24 anos, Alessandra, de 40 anos de idade, Carolina, de 26 anos, Ana, de 52 anos de idade, Luzia, de 85 anos, Liliane, de 44 anos de idade, Rafael, de 33 anos, Isamara, sua ex-esposa, de 41 anos, João Victor, seu filho, de 8 anos de idade. Essas foram as vítimas do autor do crime, Sidney, de 46 anos de idade. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Esse caso para mim foi bem chocante. É bem difícil de acreditar que alguém tenha coragem de fazer isso com alguém que dividiu a vida por tanto tempo, que no caso era a Isamara, né? O filho dele também, é bizarro imaginar que alguém tem coragem de fazer algo contra o próprio filho, sem contar a quantidade de vidas que ele tirou a oportunidade, né, de viver, de conhecer, de sentir a vida. É muito, muito, muito triste você se deparar com esse tipo de caso. Eu não conhecia esse caso, eu acabei conhecendo ele há pouco tempo e decidi gravar aqui pra vocês, tá bom? Então, deixa a sua opinião aqui nos comentários, o que você achou desse caso, se você acha que o Sidney foi bom, o Sidney ter se suicidado, se ele deveria ter ficado para pagar pelo crime. Escreve aqui o que você achou, que eu vou adorar saber. Se você tem alguma sugestão de caso aqui pra mim, escreve nos comentários que eu prometo que eu anoto e faço vídeo sobre o caso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Tem muita gente assistindo os vídeos e não tá deixando o like. Gente, quando vocês deixam o like, ajuda demais o meu canal, ainda mais por ser um canal tão pequenininho que nem é. O YouTube entende que você tá gostando do que eu tô fazendo, então deixa seu like, por favor. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve, ativa o sininho para ficar de olho nos próximos vídeos que eu vou estar postando. Um beijão e até mais!